Olá, aqui é o Zanon e hoje você está na primeira aula do workshop A Jornada do Emagrecimento. Emagrecendo definitivamente, sem passar fome e sem passar horas na academia. Essa aula é os principais erros do emagrecimento e como é o jeito certo de emagrecer. Fique aqui comigo que eu vou te mostrar como meus alunos conseguiram ótimos resultados de emagrecimento. Muitas vezes, pessoas que não têm absolutamente tempo nenhum na sua rotina, viajando pelo Brasil afora ou mesmo pelo mundo afora, dando cursos sem tempo e conseguindo incluir de maneira saudável uma forma de se alimentar de maneira diferente, de fazer exercício e conseguir emagrecer. Tenho como exemplo aqui até mães com dois filhos bebês, amamentando ainda, que conseguiu mudar a sua alimentação, incluir atividade física na sua rotina e assim emagrecer mais de 8 quilos. Tenho também alunos que tiveram experiências anteriores horríveis com emagrecimento, que não gostavam de fazer dieta, que a sua experiência com um exercício físico tinha sido ruim, nada agradável, e a partir dos 4 pilares do emagrecimento, eles começaram a ter uma nova relação com a alimentação, passaram a gostar do exercício físico e começaram a emagrecer por consequência desses hábitos novos prazerosos para eles. Tenho também alunos que já estavam desmotivados, pois já haviam tentado quase de tudo para emagrecer e não haviam conseguido. E aplicando os 4 pilares do emagrecimento, as suas vidas mudaram e o emagrecer foi apenas uma consequência dessa nova vida. Inclusive, tinha um aluno que tinha medo de morrer devido a algum problema cardíaco. Tinha medo de não ver seus filhos crescerem. E depois de aplicar esse método, ele descobriu que ele emagreceu e não só isso, ele me relatou uma coisa bem particular, que a sua vida sexual havia melhorado muito, pois ele havia perdido a vergonha e havia melhorado muito a energia dele. Outra aluna me relatou também que ela se sentia perseguida, achava que todo mundo estava tirando sarro dela, se sentia vítima de bullying. E depois de emagrecer, ela começou a se sentir mais segura, sua autoestima melhorou muito, ela não tinha nem mais vergonha de ir para a praia e relatou que melhorou até profissionalmente por essa segurança que ela passou a ter mais nela mesma. Mas antes de eu te contar mais sobre esse método que meus alunos utilizaram para emagrecer, deixa eu te contar como eu cheguei nele. Primeiramente, me apresentando. Eu sou Zanon Macedo, personal trainer, especializado em emagrecimento. Mas nem sempre foi assim. Antes, de entrar na faculdade, eu não queria fazer educação física. Na verdade mesmo, eu queria fazer fisioterapia, porque eu queria fazer diferença na vida das pessoas, queria poder ajudar as pessoas. Porém, na época, meu pai não tinha condições de pagar a faculdade, minha mãe, e eu só tinha a condição de fazer a Federal do Paraná aqui. Então, eu me dediquei a estudar para passar em educação física, e assim que eu me formasse e começasse a trabalhar, eu ia voltar para a faculdade e ia concluir fisioterapia. Porém, não aconteceu isso. Quando eu me formei, eu fui trabalhar em uma academia. E lá, todo mundo treinava para ficar bonitinho, para emagrecer, para ficar mais forte. E eu não conseguia ver muito sentido naquilo. Eu não sentia que eu estava podendo fazer diferença na vida das pessoas. Porém, depois de algumas conversas, começando a entender o que é emagrecer para muita gente, isso começou a virar uma pequena chave aqui na minha mente. Eu comecei a entender que as pessoas que emagreciam, elas mudavam de vida. A vida delas se tornava muito melhores. Elas melhoravam a autoestima, elas se sentiam mais seguras, elas podiam brincar com mais energia melhor com seus filhos, elas se tornavam mais saudáveis, com menor risco de ter problemas cardíacos, de ter doenças. Elas se sentiam melhor com elas mesmas e com as outras pessoas. Eu comecei a descobrir que pessoas que emagreciam, elas se tornavam outras pessoas, pessoas mais felizes, pessoas capazes de fazer coisas que elas nem imaginavam. E quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a ver real sentido na minha profissão. E através disso, eu comecei a estudar mais a fundo essa parte do emagrecimento. Porém, no começo eu não conseguia ajudar muito meus alunos a emagrecer. Como eu fiz inúmeros cursos sobre treinamento físico mesmo, me aprofundando na parte de treinamento. Mas eu via que eu aplicava métodos diferentes de treinamento, mas a grande maioria dos meus alunos, eles não emagreciam, não adiantavam. E eu sempre fui meio inquieto, movido a desafios, então eu comecei a estudar mais a fundo por que eles não estão emagrecendo. Com isso, eu fui fazer uma pós em nutrição esportiva, porque eu pensei, se o exercício não está adiantando, vamos colocar
dieta junto aí para eles fazerem. Estudei bastante a nutrição, conheci muitos nutricionistas bons, comecei a mandar meus alunos para o nutricionista, comecei a conversar com os próprios alunos e com os nutricionistas para alinhar melhor o que eles estavam conseguindo fazer e vi que muitos alunos deram melhores resultados. Porém, não era o resultado que eu esperava ainda para os meus alunos. Então eu perguntei, caraca, o que está acontecendo? Eles têm a dieta, são dietas boas, eles estão fazendo exercício, mas eles não estão aplicando aquilo que eles têm, eles não estão fazendo a dieta. Por que eles não estão fazendo a dieta? Porque fazer dieta não é tão simples. Fazer a dieta demanda mudanças mentais, demanda a mudanças de mindset. Então, para isso, eu fui fazer curso de coach emagrecimento. Me formei em coach emagrecimento. Comecei a ver que a mudança mental potencializava muito o trabalho do exercício e da alimentação. E trabalhando nisso, eu vi que estava legal, mas vi que faltava em uma pequena coisa. Faltava um pequeno start para eles poderem emagrecer e manter esse peso perdido. Eu sempre fui envolvido no meio da luta. E envolvido no meio da luta, eu comecei a comparar por que os atletas conseguiam os seus resultados e pessoas comuns, alunos da academia, não conseguiam conseguiam emagrecer ou muitas vezes não conseguiam manter esse emagrecimento. E comparando, eu comecei a perceber que os atletas, independente de qual esporte que seja, eles estão envolvidos em um meio onde todo mundo tem o mesmo objetivo, onde um está ajudando o outro. Aí eu descobri o real senso da comunidade e comecei a aplicar isso com meus alunos. Comecei a juntar eles, comecei eu ser a comunidade deles, comecei a dar um apoio no sentido de, quando está difícil, dá a mão, levanta, ajuda. E mostrar para esse aluno que, quando ele superou isso, ele vai ajudar aquela pessoa que está com dificuldade nesse momento. Então comecei a colocar um para ajudar o outro. E vi que nesse momento a chave virou para mim e para todos eles. Vi que comecei a ter resultados expressivos com o emagrecimento. Inclusive isso veio fazer diferença na minha carreira, pois mudei de academia, virei coordenador da academia. Inclusive, em 2018 agora, eu fui eleito entre os melhores personal trainers do Brasil, graças a esse método de emagrecimento. Essa nova maneira de ver o ser humano, de ver que a gente pode ter resultado ampliando os horizontes, não pensando que emagrecimento é apenas dieta e alimentação, e sim um ser humano global envolvido dentro desse meio. Mas antes de eu te explicar por que o meu método funciona, eu quero te explicar os erros que as pessoas têm cometido que impedem elas de emagrecer. Calma, esses erros são bem comuns. Inclusive, eu já cometi muitas vezes esses erros e me sentia fracassado por não conseguir fazer meus alunos emagrecerem. Mas eu descobri que isso não era algo só meu, não é algo só seu. Segundo o Jornal Americano de Saúde Pública, a cada 100 pessoas, apenas de 2 a 3 pessoas conseguem realmente emagrecer e manter esse peso perdido. Porque apenas poucas pessoas estão fazendo da maneira certa. E eu quero te ensinar hoje aqui a fazer da maneira certa. Mas antes de aprender como funciona a maneira certa, você tem que aprender o que você não pode fazer mais se você realmente quer emagrecer. Erro número 1. Passar horas na esteira na academia. Esse erro ocorre comumente com as pessoas, fazer aeróbio de longa duração durante muito tempo, como forma muitas vezes de compensar a alimentação errada. As pessoas acreditam que quando passam horas na academia, elas estão queimando mais calorias, queimando calorias por mais tempo naquele momento ali. Ou muitas vezes estão queimando até porque eles treinam na faixa de fat burn, na faixa de queima de gordura, eles estão queimando mais gordura durante aquele momento de exercício. Porém, aí está o erro. A parte que vem se estudando mais hoje em dia da ciência mostra que o mais importante não é o quanto que você vai queimar de caloria, de gordura durante o exercício, e sim quanto você vai deixar o teu corpo queimando de caloria e gordura após o exercício. Então, a parte que era antiga, que se usava, era durante o exercício. A parte atual que deve ser utilizada, que eu vou falar no próximo vídeo com vocês, nessa próxima aula, você deve acelerar o seu metabolismo, que dessa hora teu corpo vai estar queimando mais gordura enquanto você está descansando, enquanto você está trabalhando, enquanto você está dormindo, até enquanto você está comendo. Erro número 2, fazer dietas excessivamente restritivas. Um erro muito comum, antigamente era chamado até de regime, onde se a pessoa quer emagrecer, ela para de comer quase tudo. Ou quando para de comer quase tudo, escolhe só algumas pequenas coisas para ficar comendo. Dessa forma, não ajuda a emagrecer, pelo contrário, piora o emagrecimento.
Isso ocorre devido a um fenômeno que ocorre no nosso corpo, no nosso metabolismo, que é chamado de termogênese adaptativa. Termogênese adaptativa significa que o corpo se adapta ao quanto de calorias que ele consome de acordo com o que ele está gastando, com o que ele tem. O que acontece? Quando a pessoa come pouco demais, o corpo acha que ele vai morrer, o corpo entra em sofrimento, o corpo entra em um estado de alerta. E ele entrando nesse estado de alerta, ele começa a diminuir a velocidade do seu metabolismo. Isso para economizar energia. Então, no lugar de gastar mais energia, ele começa a economizar energia e emagrecer menos. E a pessoa, muitas vezes, comendo pouco, ela volta até a recuperar aquele peso que ela havia perdido e fica cada vez mais difícil emagrecer. Eu gosto de colocar um exemplo dessa termogênese adaptativa. Funciona como se você estivesse dirigindo o seu carro lá na estrada e, de repente, o ponteiro bate na reserva e você não sabe qual é o próximo posto. Qual que, intuitivamente, é a primeira coisa que você faz? É diminuir o pé do acelerador, andar mais devagar do carro, ser o mais econômico possível para você chegar até o próximo do posto. E é a mesma coisa que o nosso corpo faz. Ele economiza o máximo possível, pois ele não sabe quando vai ser a próxima refeição. Então, se você quer emagrecer, não cometa esse erro. E se quer saber como funciona uma alimentação para emagrecer, fica ligado na nossa próxima aula. E erro número 3, mudanças radicais. Quando você faz mudanças radicais na alimentação, mesmo que seja uma alimentação saudável, muda toda a tua alimentação na segunda-feira. Ou, a partir de segunda, você fala, vou começar a academia. E começa a fazer academia todo dia, 2 vezes por dia. O que acontece? Nosso cérebro não sustenta isso. O nosso cérebro é capaz de sustentar pequenas mudanças pouco a pouco. E quando você faz mudanças drásticas de uma hora para outra, mudanças muito grandes, isso é muito estressante para o seu cérebro. Então, você começa a lutar contra esse momento, você começa a sofrer para fazer dieta, você começa a sofrer para fazer exercício físico. E dessa maneira, de uma hora para outra, você apenas para tudo. Muitas vezes causa casos de compulsão alimentar. Então, se você quer emagrecer, não faça mudanças excessivamente drásticas, excessivamente radicais. Mude pouco a pouco. Para você emagrecer, você tem que entender que o emagrecimento ele é multifatorial. Inclusive, um estudo americano da Carolina do Leste explicou que o emagrecimento ele é um composto com várias causas e efeitos. Esse emagrecimento ele pode ser causado por o emagrecimento e a parte de ganhar e perder peso ele é causado por vários efeitos, como idade, hormônios, crenças, genética, alimentação, seus hábitos, a sua flora intestinal, os seus hormônios de saciedade e de fome, e inúmeras outras coisas. Então, o emagrecimento ele passa a ser muito complicado, mas ele não é complicado. E para simplificar, eu dividi ele em 4 pilares. Esses pilares são alimentação, exercício físico, mentalidade e comunidade de apoio. Pois se você cuidar desses 4 pilares, você vai estar cuidando dos principais fatores que esse estudo apontou. Porém, não é assim. Esses 4 pilares, eles não funcionam de maneira isolada. Esses 4 pilares, pensem, como está aqui do lado, em 4 conjuntos, onde um está diretamente interligado com o outro. E o segredo está aqui, ó. Você tem que colocar que o pilar alimentação, ele tem que estar ligado com o exercício físico. A tua alimentação tem que influenciar no teu exercício, na tua mentalidade, na tua comunidade. O teu exercício tem que influenciar nesses outros pontos. A tua mentalidade tem que influenciar a tua alimentação, o teu exercício, a tua comunidade. Todos têm que estar interligados. Então, você tem que prestar atenção e ficar bem atento no principal miolinho do meio desses 4 conjuntos, da teoria desses 4 conjuntos. Não queira fazer um isolado, que isso vai quebrar a base dos 4 pilares do emagrecimento. Então, pense sempre em aplicar esses 4 pilares, um interligado no outro. Esse é o principal fator. Nesse vídeo, eu te mostrei que passar horas na academia não é a melhor estratégia para emagrecer. Que você fazer dietas excessivamente restritivas, elas não vão te emagrecer, pelo contrário, vão te levar para o efeito sanfona. E que fazer mudanças radicais
vão te causar algumas compulsões e vão até te atrapalhar no emagrecimento, pois você não vai conseguir sustentar por muito tempo. Agora, no próximo vídeo, eu vou te ensinar como emagrecer sem passar fome e sem passar horas na academia. Qual é a melhor dieta e qual é o melhor exercício físico para emagrecer. Se você quiser acompanhar as outras aulas desse workshop A Jornada do Emagrecimento, entra no meu site www.lifefor.com.br, se inscreve e acompanha as outras aulas. Mas antes, deixa aqui embaixo seu comentário, sua dúvida sobre emagrecimento e também terá um link que te levará a minhas páginas do Facebook, do Instagram e do YouTube. Lá você vai encontrar mais temas sobre emagrecimento. Beijo e até a próxima!